10 de maio de 2023, nós estamos na quarta-feira da quinta semana do tempo da Páscoa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Que alegria iniciarmos este dia, esta quarta-feira, na presença do Senhor. Nós vamos meditar nesta manhã a primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos do 1 ao 6. Naqueles dias chegaram alguns da Judéia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: Vós não podereis salvar-vos se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isto provocou muita confusão. E houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Depois de terem sido acompanhados pela comunidade, Paulo e Barnabé atravessaram a Fenícia e a Samaria, contaram sobre a conversão dos pagãos, causando grande alegria entre todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pelos apóstolos e os anciãos e narraram as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. Alguns dos que tinham pertencido ao partido dos fariseus e que haviam abraçado a fé, levantaram-se e disseram que era preciso circuncidar os pagãos e obrigá-los a observar a lei de Moisés. Então os apóstolos e os anciãos reuniram-se para tratar desse assunto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, alguns pontos importantes desse texto de hoje, um texto também conhecido, é o encontro de Paulo, Barnabé e alguns que os acompanhavam com os apóstolos que estavam em Jerusalém. Agora eles vão celebrar o primeiro concílio da igreja, chamado biblicamente de Concílio de Jerusalém. No Concílio de Jerusalém eles vão discutir essa questão que estava gerando confusão lá em Antioquia. Os pagãos, eles são pagãos, não são de tradições judaicas. Eles precisam ser circuncidados para serem salvos? Esse será o assunto do concílio. É muito interessante o primeiro ponto para nós refletirmos, sempre que essa leitura é apresentada pela igreja, nós temos que refletir essa questão. Eles não decidiram sozinhos, né? Paulo e Barnabé poderiam ter determinado: os pagãos precisam ser circuncidados, ou os pagãos não precisam ser circuncidados para serem cristãos. Eles podiam ter decidido sozinhos, mas eles resolveram se unir à igreja, que é representada também pelos demais apóstolos, não somente por ele. Por isso eles vão até Jerusalém, até os apóstolos, para decidirem juntos. Um ensinamento para nós também. Às vezes, meus queridos, nós tomamos decisões precipitadas na nossa caminhada, na nossa vida. Por quê? Primeiro, porque não pensamos direito. Você tem que pensar, você tem que fazer uma leitura do que você está vivendo. Isso vai para frente, isso não vai. Isso combina com você, isso não combina. Isso é para você? Não, não é. Então, parte para outra coisa, né? Primeira coisa que a gente não faz, às vezes, é parar para ler os acontecimentos conjunturais da nossa vida. O que acontece. E também nós nos aproximarmos daqueles que de fato Deus colocou para o nosso benefício ao nosso lado, né? Se aproximar de uma pessoa próxima, partilhar um desafio que você está vivendo para ouvir de fora, numa outra perspectiva, uma outra opinião. Isso é salutar. Não viva sozinho, não faça sozinho, né? Muitas pessoas buscam a igreja, os diretores espirituais. Isso é muito bom, né? Então, esse ponto é de grande aprendizagem para nós.
o apóstolo Paulo e Barnabé, eles não congregavam a igreja sozinhos. Eles vão até os apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos, eles somam essa congregação completa que é a igreja de Cristo. Aí juntos eles vão decidir o que de fato deve ser feito. Então hoje aprendamos com os apóstolos sobre essa perspectiva. Eu preciso do outro. Eu preciso ser mais pautado para tomar decisões, para dar passos. Eu preciso, além de todas essas coisas, me unir à igreja para que eu não me torne errante nas minhas decisões e nos meus passos. Tá? Quando, por exemplo, minha gente, a gente vai visitar uma igreja, a gente está passando por algum desafio, a gente se aproxima da igreja, entra numa igreja qualquer, vai até a capela do Santíssimo Sacramento, se ajoelha diante de Jesus Eucarístico, você não está ali sozinho. Primeiro que está você, está a própria pessoa humana e divina, Jesus Cristo, à sua frente de maneira sacramental. Também estão junto de vocês os anjos, os santos, tantos quantos você invocar. E além de tudo isso, você também, como você está unido em oração, né, pelo poder do sacramento que você está ali adorando, você está unido à igreja, tanto a terrena quanto a celeste. Isso é uma graça, é uma bênção. Por isso a necessidade de orar, sabe, minha gente? Quando a gente entra em oração também, antes de tomar decisões e dar passos, né, ou de refletir sobre algum acontecimento, por que orar? Porque você está abraçando santos, anjos, que estão contemplando nos céus a verdade suprema. E eles, pela mediação do Espírito Santo, pela prece deles próprios, eles conquistarão para você os dons do Espírito Santo, o discernimento, né? O dom de tomar decisões, a ciência, a sabedoria, a inteligência para poder avaliar as situações da vida. Então, não seja precipitado naquilo que você precisa decidir, naquilo que você precisa avaliar, naquilo que você precisa refletir, né? Que Deus te dê, meu querido filho, minha querida filha, o dom do Espírito Santo. Se una à igreja, não viva sozinho a sua fé. Quando nós nos unimos à igreja, nós nos unimos ao próprio Deus. Eu tenho plena certeza que Paulo, indo visitar os apóstolos em Jerusalém, ele estava indo visitar o próprio Deus para que ele não errasse. Quem se une à igreja, né? Quem se une ao outro, quem está em comunhão fraterna pelo selo do Espírito, cada vez com maior profundidade, cada vez nós nos tornemos menos propensos ao erro. Façamos essa experiência. Que Deus nos ajude. Desejo uma quarta-feira abençoada, repleta dos dons do Espírito Santo. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.